paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para fazer um resumo do do primeiro trimestre de 2020, nessa lição onde nós estudamos sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Então nós vamos aqui fazer um pequeno resumo de cada lição e de uma lição como um todo. Vamos entender o que aprendemos aí ao longo dessas lições. O comentarista dessa lição foi o pastor Cláudio Honor de Andrade. Então vamos lá debater aqui um pouco sobre cada lição. Na primeira lição, Adão, o primeiro homem. Texto áureo. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Gênesis 1, 26. O objetivo geral da primeira lição, irmãos, é expor que o ser humano é a coroa da criação de Deus. Nós conhecemos aí a história da criação humana, a história da criação do mundo. Nós acreditamos no criacionismo, ou seja, nós fomos criados a partir de Deus, a partir da palavra de Deus, a partir do haja. Nós não somos frutos de uma mera explosão que aconteceu ao acaso, como o homem acredita, que nós viemos do Big Bang, essa grande explosão que deu origem ao universo e deu origem a tudo que aqui existe. Nós acreditamos que essa grande explosão pode até ter ocorrido de alguma forma, cientificamente falando, mas ela foi originada por Deus. Foi Deus que determinou que isso acontecesse. E Deus faz a criação do mundo, conforme está descrito lá em Gênesis, e no sexto dia Deus faz a coroa da sua criação, que é o ser humano. E esse primeiro homem criado, esse primeiro representante da espécie humana, foi Adão. A partir daquele bonequinho de barro que Deus fez e soprando-lhe a narina, Deus cria então o primeiro homem, que foi Adão. E dentro dessa perspectiva aí da criação, nós, assembleianos, temos aí a doutrina bíblica do homem, baseado aí na criação do Adão, e que o homem foi feito para dominar sobre tudo aquilo que Deus criou. Por isso que ele é a coroa da criação. Partindo para a lição de número 2, a criação de Eva, a primeira mulher. O texto áureo encontra-se em Gênesis capítulo 2, versículo 23, que nos diz, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. O objetivo geral da lição de número 2 é nos fazer entender que a missão do homem outorgada pelo Criador é glorificar a Deus, propagar a espécie humana e administrar o planeta. E dentro dessa perspectiva aí, irmãos, da criação do homem, da criação do mundo, Deus coloca o homem como a coroa da sua criação, mas dentro desse planejamento não existe apenas a figura do homem. Deus já havia planejado que ele teria uma ajudadora, uma auxiliadora, que é a mulher. E a gente precisa entender que a mulher, desde o início da criação do homem, ela estava já no projeto de Deus. Não foi algo criado aí nos últimos instantes aí da criação. Não, ela já fazia parte do projeto original de Deus. A criação da mulher, como nós muito bem sabemos, já estamos aí bem entendidos a respeito disso, ela veio a partir da costela de Adão. Deus faz cair sobre Adão um sono, e aí acontece a primeira cirurgia, né, por assim dizer, da costela de Adão. Deus tira a mulher, que será aí a companheira desse homem. Até porque não é bom que o homem esteja só. E aqui nós vemos a constituição de algo muito precioso no projeto de Deus, que é a família. E nós vemos aqui que é colocado na lição que a mulher aparece com a missão de esposa, a missão de mãe, a missão como súdita no reino de Deus, e desenvolve um papel importantíssimo na história da humanidade. Até porque todos nós que aqui estamos viemos através de uma mulher. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, quando vem à Terra, ele vem a partir de uma mulher. Então, nós podemos deixar bem claro aqui, podemos entender de forma clara, que a mulher faz parte da
do plano de Deus, do projeto de Deus para a humanidade, e tem um papel aí de destaque. Partindo agora para a lição 3 da nossa lição, nós estudamos sobre a natureza do ser humano. O texto áureo se encontra aí na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nos diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." O objetivo geral da lição de número 3 era expor que o corpo, a alma e o espírito constituem a natureza do ser humano. Essa lição ela foi importantíssima quando deixou bem claro alguns conceitos da constituição da natureza humana. E nós acreditamos na tricotomia. Nós acreditamos que o homem ele é composto de alma, corpo e espírito. Ele tem essa tricomposição aí. É meio confuso a explicação em relação ao que é a alma e o espírito, qual a distinção entre elas, e essa alegação ela é tão profunda e tão complexa que na própria palavra de Deus nós encontramos em Hebreus 4:12 que diz que em nosso ser, a alma e o espírito acham-se tão unidos que somente a palavra de Deus pode alcançar-lhes a junção. O espírito compõe juntamente com a alma a parte imaterial do ser humano, aquilo que é eterno, aquilo que não vai passar. É por meio do Espírito que nós nos comunicamos com Deus. É no Espírito a sede da nossa comunhão. O Espírito é a parte que nos foi dada naquele sopro que Deus deu na narina do ser humano e é a parte que vai voltar para Deus. Então, com base no que nós vimos aqui, irmãos, nessa lição de número 3, nós podemos dizer que o homem é um ser físico por ter esse corpo, mas é também um ser espiritual. E por ser espiritual, ele tem a necessidade de se alimentar das coisas espirituais. Assim como nós temos a necessidade do alimento físico para manter esse corpo, é necessário que a gente se alimente das coisas espirituais para mantermos o nosso espírito saudável, próximo a Deus, em comunhão com Deus. Partindo agora para a lição de número 4, onde nós estudamos sobre os atributos do ser humano, nós vimos aí no texto áureo, irmãos, que está lá em Salmos 32:9, que nos diz: "Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti." O objetivo geral dessa lição foi mostrar a complexidade do ser humano, pois ele é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Nessa lição nós vimos aí claramente que o ser humano ele é dotado desses atributos, dessas características aí, que nós não podemos desconsiderar quando analisamos o ser humano como um todo. O ser humano ele é composto por uma espiritualidade. Ou seja, essa espiritualidade humana ela faz com que o homem ele tenha a necessidade de ser atraído por aquilo que é espiritual, ou que ele tenha a necessidade de adorar. A grande questão é que ao longo do tempo essa necessidade da adoração ela teve um alvo errado. O homem meio que se desviou do caminho certo. Essa adoração deve ser centrada somente em Deus, que foi o Criador da humanidade. E ao longo do tempo isso se perdeu. Mas essa necessidade de adorar fica muito claro para nós, irmãos, que isso é um traço daquilo que Deus deixou para nós. Essa espiritualidade humana ela clama por um Criador. Na lição de número 4, nós estudamos aqui também sobre a racionalidade humana, ou seja, aquilo que nos faz diferente de uma outra criação de Deus, dos animais, por exemplo, é o fato de que nós somos racionais. Nós sabemos o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, e da mesma forma que nós temos essa razão que faz parte da natureza humana, nós precisamos adorar a Deus dentro dessa racionalidade. Outro atributo do ser humano é a sociabilidade. Isso aqui diz respeito à necessidade que nós temos de viver em sociedade. Nenhum homem é uma ilha, nenhum homem consegue viver sozinho. Deus nos fez para viver em harmonia, em comunhão, para viver em sociedade com outros seres humanos. A solidão é ruim para o ser humano, é nociva. E é justamente por isso que nós aprendemos aqui que nós precisamos viver em família.
Outro atributo do ser humano trata-se da liberdade. Deus não é um ditador. Deus, quando cria o ser humano, ele cria o ser humano com essa liberdade de escolher o que ele quer fazer. Nós temos o ato de decidir. Mas, dentro dessa liberdade humana, não pode ser desprezado que existe aí uma soberania divina. Apesar de nós termos a liberdade de escolha, nós não podemos desconsiderar o fato de que a soberania de Deus ela prevalece. Em algum momento, Deus pode intervir nas nossas escolhas para que o seu projeto original, para que o seu plano siga o seu curso normal. E, por fim, o último atributo aí do ser humano trata-se da criatividade humana. Deus cria o homem dotado de uma criatividade espetacular e de uma habilidade, uma predisposição para o trabalho. É muito claro, é muito evidente quando a gente analisa a criatividade humana, quando nós analisamos aí todas as coisas que foram criadas a partir do homem, que o homem fez, como os grandes edifícios, o avião, e tudo isso esteve envolvido aí em uma carga de trabalho que dignifica o homem, que é importante e que fomos feitos para tal, fomos feitos para trabalhar. É bem verdade que quando o homem peca, o trabalho se torna aí um enfado, o trabalho se torna aí uma coisa extremamente desprazerosa, difícil, mas isso não quer dizer que se o homem não pecasse não teria o trabalho. Sim, teria o trabalho. A questão é que se o homem não peca, o trabalho seria mais leve, seria mais prazeroso.